Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte, agora em maio, 29 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mais um programa itinerante, estamos visitando mais uma vez a sede esportiva do Grêmio Náutico União, a sede Moinhos do Grêmio Náutico União. E vamos falar de ginástica, vamos falar de natação, vamos falar de vários esportes. Está conosco aqui para o primeiro bloco do nosso programa o Luiz Porto. Ele é ginasta do Grêmio Náutico União, da seleção brasileira, voltando de contusão, pensando em Tóquio. A cabeça do cara está a milhão, tá certo? Roda a vinheta, entra o intervalo e nós voltamos. Vamos embora então, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, mais um programa itinerante. Estamos visitando a sede Moinhos do Grêmio Náutico União. Eu já anunciei, quando abri o programa, que está conosco o Luiz Porto, ginasta do Grêmio Náutico União. Aliás, o Grêmio Náutico União, Daiane dos Santos, o Mozia, quem mais? Vamos lá. Só as feras. E agora, Luiz Porto, quanto tempo está aqui no União? Estou aqui há 16 anos já, desde pequeno, comecei no 7, aí com 6 anos eu vim pra cá e não saí, agora aqui é a minha casa. Por que quase todo mundo iniciou no 7 lá? Por exemplo, a Daiane também, estava lá, fazia ginástica lá, estava na pracinha, tinha um projeto social lá? É que eu fui... minha intenção não era ser ginasta quando eu fui pro 7. Queria fazer algum esporte, meu pai me levou lá. Aí eu queria fazer futebol, mas não tinha pra minha idade. Aí eu vi as criancinhas fazendo ginástica lá com o André. Aí eu pedi pro meu pai me botar lá e ele me botou e desde então comecei a crescer. E fiquei pouco tempo lá e o André já me trouxe fazer um teste aqui. Aí depois não saí mais. O que te atraiu na ginástica? Na época era o que? Ginástica olímpica, né? Porque hoje é ginástica artística, né? Só mudou o nome também. Só mudou o nome, é a mesma ginástica ainda. Mas o que me atraiu foi ver aquelas crianças brincando, né? Na verdade estavam treinando já, mas pra mim parecia brincadeira, ver elas ficar pulando, fazendo cambalhota. Eu falei, pai, quero fazer isso aí. Aí tá bom. Aí ele falou com o André e o André me botou aqui. Aí teu pai decepcionado, mas guri, vai jogar futebol, vai pro judô. Pô, e agora tu tá aí, cresceu muito profissionalmente. Cresci, na verdade, decepção não, porque ele queria me botar em algum esporte. Aí foi a ginástica, aí conforme eu fui crescendo, fui vendo que tinha futuro, fui me dedicando desde pequeno e hoje estou aí na seleção desde o ano passado. Tu estás há quanto tempo assim no esporte de alto rendimento? Desde pequeno, desde que eu entrei, mas lógico, tem diferença. Porque quando tu iniciasse lá atrás, quanto tempo atrás? 16 anos. 16 anos atrás, lá no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, que fica ali no antigo Parque de Exposição no Menino Deus, que é o único centro esportivo legal, público que nós temos aqui. Na realidade, quando tu entrasse lá, era meio lúdico ainda, não? Lá era meio lúdico. Aí o André viu que eu era flexível. Quem é o André? O André Cupertino, trabalha aqui até hoje. Aí ele viu que eu era flexível e não tinha muito medo. Aí ele me trouxe pra cá, aí eu entrei na pré-equipe. Aí quando eu ingressei na pré-equipe que já começou o alto rendimento. Já não era mais tão lúdico, não era mais escolinha. Tu lembra assim do 7 ainda quais foram assim as primeiras piruetas lá, não? Não me lembro. Eu lembro que era muito diferente do que ele é hoje. Era o 7 antigo ainda, não como ele é hoje. A única coisa que eu lembro, mas que eu fazia lá, não me lembro. Nós estávamos falando antes aqui, quando eu disse, olha, ele é da ginástica artística, mas lá atrás, quando ele iniciou, era ginástica olímpica. O que mudou nisso? O nome, a ginástica continua a mesma. Antes o masculino fazia solo, cavalo com alças, argola, salto, paralelas simétricas e barra. O feminino fazia solo, trave, as paralelas assimétricas e o salto. Continua isso aí, o masculino continua fazendo esses 6, o feminino esses 4 e só mudou o nome. Tu tá com
que idade, Luiz? Tô com 21. Bom, está com 21 anos e teve uma contusão grave, né? Tu tivesse que fazer uma cirurgia no tendão. Isso, eu rompi o tendão de Aquiles em outubro do ano passado. Como é que foi isso? Treinando. Eu tava em preparação pro Mundial ano passado. Aí eu tava com uma dor no ombro e eles preferiram me poupar, porque eu tinha uma Copa do Mundo em seguida do Mundial. Aí eles me pouparam do Mundial para competir a Copa do Mundo. Isso era mundial interclubes ou entre seleções? Não, seleções. E como eles me cortaram do Mundial, eu tive que ficar mais uma semana no Rio treinando, me preparando para essa Copa do Mundo. Aí quando eu tava treinando lá, um treino básico, rompi o tendão de Aquiles. Ao fazer a aterrissagem, é isso? Não, ao preparar para o mortal. Então, a gente faz a estrelinha no chão, aí faz um flick, antes de fazer o mortal. O quê? Flick, vocês não vão entender se eu explicar assim. Tu corre, aí tu faz uma estrelinha, aí tu põe a mão no chão assim, pra bater o pé, pra acelerar, pra fazer o mortal. No que eu fui começar o mortal que eu machuquei. Então quando eu fiz o mortal eu já tava machucado. Aí eu cheguei sentado. Já tocou gelo, já veio o médico, coisa e tal. E aí chegaram à conclusão que era grave. Na hora eu não senti dor, porque meu tendão já tava machucado já. Ficou com o pé dormente. Não, meu pé ficou mole, eu não conseguia firmar ele. Aí eu sei que tinha acontecido alguma coisa, eu tirei minhas meias, olhei, aí eu palpei aqui a panturrilha, embaixo da panturrilha, aí vi que tinha rompido, aí na hora eu liguei pro Léo, que já estava em Doha, no Mundial. O Léo é o Leonardo Finco, técnico dele, aqui no Grêmio Náutico União, e o Léo é o supervisor ainda da seleção brasileira? É, coordenador lá da seleção. Aí eu liguei pra ele, falei, Léo, eu rompi o tendão. Aí ele, sem entender também, falou, como assim? Falei, não, tava treinando, aí fazendo a série básica e rompi. Aí ele, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí, Se fosse uma competição, tu tá lá na barra, fazendo, aí salta, 3 saltos no ar para firmar, mas não, foi uma coisa básica, simples. Né? Aí de lá ele ligou para os médicos que estavam no Brasil, aí me operaram. No dia seguinte. Tu irias pro Mundial lá onde? Mundial em Doha. E em seguida, onde o Léo... Isso. E em novembro eu teria uma Copa do Mundo na Alemanha. Aí acabou que eu perdi essas 2 competições e tô me recuperando agora, voltando a... Ficasse 6 meses parado. Fiquei parado, não fiquei parado. Não, é competir, que é aí que eu quero que tu explique que ele não parou de treinar da cintura para cima, é isso? Exatamente. Eu continuei treinando normalmente, membros superiores, fazendo barra, cavalo com alça, argolas e paralelas. E agora, semana passada, que me liberaram, voltar a fazer impacto. Como é que se consegue, assim, treinar só da cintura para cima, na ginástica artística, sem prejudicar a recuperação de uma cirurgia que não foi brincadeira? Então, desde pequeno a gente aprende a cair, né? Ou a descer do aparelho. Então, eu treinava, fazia os elementos lá na barra, aí eu caía de costas no colchão, ou simplesmente parava e descia, para não prejudicar a minha cirurgia, que foi complicada. Vamos falar um pouco de seleção brasileira, porque tu estás na seleção e com grande chance de ir a Tóquio, nos Jogos Olímpicos. Eu tô me mantendo no grupo, mesmo com a lesão eu me mantive no grupo e tô aí treinando forte para, se tudo der certo, em 2020 eu estar lá representando o Brasil. Quantos são convocados? A seleção agora acho que tem 10. Treina os 10 juntos, mas todos competem ou não? Ou chega lá no momento, o técnico escolhe? Depende da competição. Se é uma competição de especialista, eles mandam alguns, mas se é uma competição de equipe, eles montam a seleção com os melhores para aquela competição. Então tem seletivas, tem treinamentos visando essas competições.
de todos esses aparelhos, qual é a tua melhor performance? Solo e salto, os que eu não podia treinar. Aí, nesses 5 meses que eu fiquei sem poder fazer, eu foquei nos outros 4, que era o que eu podia fazer, para melhorar o meu individual geral. Quais são as feras da seleção lá? Porque antes se conhecia, o fulano, o Zanetti, tá lá ainda não? O Zanetti tá. Tem o Zanetti, o Nori, o Caio, o... Fala, de onde é o Caio, de onde é... o Zanetti é de São Caetano, o Caio é de São Bernardo, o Nori do Pinheiros e o Chico do Pinheiros também. O único gaúcho aqui é tu? O Tomás da Sojipa, acho que entrou agora também. Mas até ano passado o único gaúcho era eu. Internamente, assim, na seleção, tu tens algum concorrente mais direto? Assim, olha, eu vou eu ou vai ele? Putz, lá todo mundo é colega, mas todo mundo é concorrente ao mesmo tempo. Cada um quer o seu espaço e a gente treina visando competir bem, mas também sabendo que tem que ser o melhor para a seleção. Então a gente sabe que às vezes eles montam uma seleção que talvez eu não me encaixe tão bem para aquela competição. Aí eles vão mesclando os especialistas com os generalistas para formar a equipe mais forte. Fisioterapia todos os dias? Quais outros exercícios para recuperar bem? Fisioterapia, musculação. Faço fisioterapia 2 vezes por dia, de segunda a sexta, e musculação de manhã também. Quanto tempo faz que tu fosse liberado para aterrissar, é isso? Isso, 1 semana. Semana passada me liberaram. Mas com um pouquinho de medo ou sem medo, mas cuidadoso, sem colocar muito. É o pé direito. Não, tava com bastante medo no início. Mas conforme vai fazendo, já vai soltando. E a gente já tem noção, a gente já sabe fazer os exercícios, só precisa voltar. E o mais difícil é o medo. Mas já perdi o medo já em 1 semana, então já tô mais tranquilo, tô voltando mais. O ambiente de seleção é muito diferente do ambiente de clube ou não? Não, eu mantenho a mesma rotina de treinamento aqui, eu faço lá. E o que muda são os colegas mesmo, porque lá junta o pessoal de São Paulo, Minas, Rio, Rio Grande do Sul. E aqui é só eu, o Léo e os meus colegas. Certo, Luiz Porto, sucesso. Obrigado. Quando é que tu pretende já voltar a competir? Tem uma data? O Léo já, teu técnico já estabeleceu isso? Em junho agora tem o Campeonato Brasileiro de Especialistas. Ainda não sei onde vai ser, mas eu vou competir já. Já volto a competir em junho. Especialista é o cara que nem tu, assim, bom, na barra eu sou o cara. Isso. Tem o especialista Na verdade são 2 modalidades, porque tem especialistas e generalistas. Só que tem gente que é especialista no individual geral. Que eu também faço individual geral. Então eu faço 6 aparelhos e sou o melhor em solo e salto. Te garanto, sucesso pra ti. Boa recuperação, boa sorte e vamos lá, vamos treinar, vamos competir e buscar o índice para poder representar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Luiz Porto, ginasta do Grêmio Náutico União. Nós continuamos aqui, vamos fazer um intervalo aí e vamos falar de natação logo em seguida. Vamos embora então, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte, agora em maio. 29 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mais um programa itinerante, como eu disse, visitando a sede Moinhos do Grêmio Náutico União. Falamos há pouco de ginástica artística com Luiz Porto, que está se recuperando da cirurgia, mas com grande chance de se classificar para ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio. A Ana Paula já é da natação. Nós vamos falar um pouco com a Ana Paula, porque ela não é da natação da piscina. Já foi? Eu sou mas está nas águas abertas. Vamos falar um pouco sobre a tua história. Conta para nós. Eu nado no União já fazem 13 anos. Desde os meus 3 anos, eu tenho 16 anos agora. E, na verdade, eu sou nadadora de piscina. Eu vou agora para o Sul-Americano no Chile de águas abertas,
que é algo que eu comecei a nadar mais esse ano, mas ainda meu foco principal é a piscina. Mas a seletiva foi em fevereiro e eu conversei com o meu técnico e eu vi que tinha uma chance de se classificar, então eu treinei para isso e deu certo. Então agora no Chile eu pretendo me sair bem, eu estou fazendo uns treinos mais focando para isso. Mas a piscina segue sendo assim o foco principal, eu acho. Para essas competições assim de águas abertas, maratonas aquáticas, vocês treinam num ambiente parecido ou treinam na piscina mesmo? Como é que funciona? A gente treina bem mais na piscina. Às vezes tem alguns treinos ali na sede da Ilha do Pavão, que a gente faz no Guaíba, mas é bem de vez em quando, assim. Normalmente é na piscina mesmo, só que a gente faz umas séries mais longas e uns treinos mais para longa-metragem mesmo, assim. E faz só os treinos em piscina ou tem peso, faz academia, musculação? Como é que é essa complementação? A gente treina na piscina 8 vezes por semana e... Devagar, 8 vezes por semana? Quanto tempo? 2 horas, todos os dias das 4 às 6 da tarde e nas terças e quintas também das 5 às 7 da manhã antes da aula e aos sábados, daí sábado de manhã. Às 5 horas da manhã vocês treinam aqui nessa sede, aí tu sai de casa às 4 horas da manhã? 4h30 tá acordando para vir direto aqui. Vai dormir que horas? 15 para as 9 tá deitando. O quanto vale isso? Assim, por exemplo, tu já estás, né, competindo no alto rendimento. O quanto vale isso? Por exemplo, uma menina da tua idade, 16 anos, tem que deixar muitas coisas de lado. Tem o aniversário da amiguinha na sexta de noite, não vai. Né? Tem uma baladinha no sábado, não vai. Se vai, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Vale a pena isso, na tua idade? Vale. É bem difícil, assim, tipo, conciliar escola e natação, tipo, os estudos, ainda com todas as viagens que tem. E ainda a vida social, porque realmente tem que abrir mão de muitas coisas, festas, sair, para dormir cedo. Tipo, não é fácil estar indo dormir 8h30 da noite até durante a semana, mas quando tu consegue, assim, essa classificação para um sul-americano ou, tipo, aquela medalha que tu tanto quer, vale muito a pena. Mas tu deita às 8h30 da noite e consegue dormir às 8h30 da noite ou a tua cabeça fica girando, fica pensando, hein? Depende. Mas normalmente eu tô tão cansada assim que eu deito e durmo direto. Eu não tenho muito problema para dormir, mas às vezes fica meio enrolado assim, porque tu sabe que tu vai ter que acordar às 5 da manhã, daí tu já fica, putz. Como é que é uma força mental para enfrentar tudo isso? Por exemplo, cair na piscina 2 horas, no primeiro dia legal, no segundo dia legal, já na segunda semana mais ou menos, os azulejos tu já contasse todos, e aí tu vai para lá, tu vem para cá, só daquela faixa preta no fundo. Da onde sai essa força mental? Acho que é de um objetivo, assim, tipo, tem que ter objetivos, metas e o que te mantém treinando, mesmo nos dias que tá mais difícil, tipo, quando tu tá mais cansada e tal, é pensar que isso que vai fazer a diferença na hora da competição e na hora de tu atingir o que tu quer, assim. Essa hora que tu tá morta, tá cansada, pode não estar tendo uma semana tão boa, e daí tu chega e tu pensa, não, mas é isso que vai me fazer conseguir aquilo e ir além, e tu tira essa motivação de dentro, eu acho, assim. Como todo atleta, assim, a exemplo, né? E todo esporte, tem dia assim que chega aqui e diz, pô, vou ter que cair na água, ou cai na água, diz, poxa, vou ter que ter 2 horas pela frente de concentração? Sim, tem bastante isso. Tem dias que tu chega assim, de saco cheio, mas
tu sabe que tu vai ter que fazer, não tem jeito, e tu tá aqui porque tu quer, né? E também eu tô aqui porque eu gosto muito, eu amo nadar e eu gosto mais ainda de ganhar as coisas e a sensação que tu tem quando todo o teu esforço, todo o teu treino é recompensado, assim, tipo, não tem preço. É uma coisa que eu acho que tu tá abdicando de todas as coisas que outros adolescentes têm, tá, realmente é muito difícil, mas eles não vão ter essa sensação que tu tem quando tu conquista aquela coisa, assim, depois de tanto esforço. Olhando para trás, assim, lá atrás, quando tu iniciasse e nessa fase que tu estás agora, qual é o balanço que tu faz? Eu acho que quando eu iniciei, começou muito, tipo, não era uma coisa séria. Eu gostava de nadar e nadava não imaginava que eu ia continuar até hoje aqui. Daí eu comecei a competir, já tinha, foi cedo até, acho que eu tinha 8 anos, assim, mas era mais estadual, essas competições mais não tão importantes, né? Mas eu acho que eu sempre, tipo, eu já me saí bem, assim, desde pequena, e isso foi me motivando a continuar. Aí, depois, quando eu entrei... Não, eu já estava na equipe aí, mas daí quando vieram as competições mais importantes, tipo, sul brasileiro, e eu peguei medalha, ganhei, me classifiquei para o Sul-Americano de piscina, aí eu vi que realmente era o que eu queria e eu gostava muito de fazer isso, gosto muito. E até hoje é assim, eu acho. Quais são os títulos, assim? 16 anos, quanto de natação? 13. 13 de natação. Quais são os principais títulos? Acho que campeã brasileira, já fui, nem sei quantas vezes, mas já fui várias vezes campeã brasileira. Atualmente eu sou campeã dos 200 livre, eu já fui do 800 livre, dos 400 livre. Eu tenho o recorde brasileiro do Infantil 1 dos 400 livre. E medalha em Mococa, que é uma competição que é em São Paulo, que é vista como, tipo, uma das mais importantes da categoria de base, assim. Além dos jogos escolares, já fui campeã escolar também. E me classifiquei para o Sul-Americano de piscina 2 anos atrás. Eu fui campeã nos 2 revezamentos e peguei 3º lugar em 2 provas, que foi os 400 livre e os 800 livre. Quem é que fez esporte em casa? Pai, a mãe, irmão? Meu irmão, eu entrei na natação por causa do meu irmão. Ele começou no União, daí eu vim pra cá também e ele foi até um bom tempo. Ele saiu faz uns 2 anos, mas eu entrei mais porque ele tinha entrado, assim. E hoje tu tem mais títulos que ele. Acho que sim. Mas ele sempre foi, tipo, minha inspiração, assim. Ele sempre foi de muito bem na escola e ser muito comprometido com a natação. E eu acho que eu segui muito o exemplo dele nisso, porque eu sou muito comprometida na natação e na escola. Eu gosto de tirar boas notas sempre, assim. Eu tô sempre, tipo, correndo atrás dos trabalhos e tal quando eu viajo. Como é que consegue conciliar isso? Como é que faz? Porque nessas viagens tu pode levar o livro, pode levar o caderno, vocês nem abrem isso, hein? Não, nas competições, tipo, a gente nem tá pensando em escola, porque o foco é outro, assim. Mas no avião eu vou estudar, não vai não. Não, lá no quarto, lá no apartamento, no hotel eu vou estudar, não vai também. Às vezes dá pra, tipo, ler um livro, assim, que tenha, mas é mais tu tentar adiantar antes e depois das viagens, assim. E, tipo, durante a semana, quando tem prova, tu não pode também estar dormindo tarde, então no fim de semana tu já tenta estudar o máximo pra durante a semana poder só dar aquela revisada, assim. As professoras são boazinhas, entendem, não? Alguns, assim, mas em geral, sim. E eles todos sabem que eu nado já, então quando eu vou ter alguma coisa eu já aviso e eu já combino antes, assim. Quando é que é, só para encerrar, a próxima competição? Eu tô viajando esse sábado pro Chile, pro Sul-Americano de Águas Abertas, que eu vou nadar 7,5 km.
Grande menina, 16 anos, 13 anos de natação. Uma das feras da natação feminina aqui no Grêmio Náutico União. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte. Mais um programa itinerante, hein? Agora em maio vamos completar 29 anos ininterruptos no ar, tá certo? Roda a vinheta, entra o break, aí nós voltamos em seguida aqui da sede Moinhos, do Grêmio Náutico União. Vamos continuar na natação. Tem outra fera aí, também é concorrente dela. Já... Vamos embora então, continuamos na sede Moinhos do Grêmio Náutico União, com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte. Vamos continuar na natação. E águas abertas também, o que eu conversei com a Ana Paula antes. Agora eu vou conversar com a Marina Amorim. Está há 15 anos aqui e se apaixonou pelas águas abertas. Vamos voltar na tua história um pouco. Como é que tudo começou, Marina? Eu comecei nadando piscina e daí, por incentivo do meu antigo treinador, quando era mais nova, o Mário, eu comecei a fazer as maratonas e fui nas maratonas aquáticas que eu tive a minha primeira competição internacional, que eu me classifiquei para o Sul-Americano Juvenil. E a partir daí eu me apaixonei pelas maratonas e meu foco agora é realmente as maratonas. Eu ainda nado piscina, mas eu gosto de nadar mesmo. Agora, essas competições em águas abertas, as maratonas, tem que ter um preparo muito maior, né? Como se fosse competir na piscina. E principalmente na prova lá, tem a marola, tem o barco que acompanha, tem uma alimentação. Como é que se faz esse preparo todo? Hein? Porque tu não estás treinando lá, tu treina na piscina. Sim, na maior parte do treino a gente treina na piscina. Para as maratonas a gente precisa ter um preparo físico muito maior dentro da água. Eu treino atualmente com o Kiko, com a equipe de fundo, junto com vários atletas das maratonas, a Viviane, Jung Blut, o Fernando Ponte, todo esse pessoal que já está... A Viviane já está, entre aspas, já está veterana aí. Todos os veteranos. E a gente faz bastante esse preparo físico, mas a gente também tem que ter um preparo um preparo mental para a questão da prova, que depende muito das condições do clima e de corrente, de todas essas outras coisas. Então, as provas de maratona são muito legais por esses vários aspectos, que não é só o preparo físico, mas também tem que ter todo um preparo em volta para tu aguentar toda aquela distância com as condições adversas. Bom, as condições assim físicas de respiração, de capacidade de respiração, coisa e tal, isso se adquire no treino da piscina. Mas aí tem que ter força também nas pernas e nos braços. Aí é academia. Academia também. A gente faz 3 vezes por semana a academia, o treino físico, e mais 2 dias a gente faz uma recuperação para evitar lesões. Eu falei com a Ana Paula antes. E essa força mental vem da onde? Eu sei que tem uma equipe aqui no União multidisciplinar, o treinador, o psicólogo, o médico, o fisioterapeuta. É preciso conversar com um deles aí? Quantas vezes por semana? Eu faço um acompanhamento com um psicólogo, não é aqui no clube, mas é uma vez a cada 15 dias mais ou menos, e é voltado realmente para a questão do meu treinamento e de conseguir aguentar toda essa cara de treinamento e para conseguir ter a melhor performance possível na hora da competição. Quantos quilômetros dá uma maratona aquática? A maratona aquática, a prova olímpica é de 10 quilômetros, mas o circuito brasileiro inclui os 10 quilômetros e a prova de 5 quilômetros. Mas são 10 quilômetros totalmente diferentes, né? E qual é a orientação do técnico, por exemplo? Para uma competição em piscina é uma orientação. Lá, para as águas abertas. Porque aí tu tem as adversárias, uma nada mais próxima, outra nada mais longe, outra é fundista, que se chama, né? Como é que funciona? A prova de maratona, tu tem que ter toda uma estratégia, porque, claro, tu tá no mar, tu não tem a raia, tu tem que prestar muita atenção.
Você tem que prestar muita atenção nas boias, então o papel do treinador é muito importante nesse tipo de prova, até porque normalmente ele quem faz a hidratação, então durante as voltas ele pode ir te dando dicas e falando coisas importantes sobre a tua prova e para te auxiliar mesmo. Quanto tempo é para nadar esses 10 quilômetros? Uma prova de 10 quilômetros dura em torno de 2 horas e a prova de 5 quilômetros em torno de 1 hora. E não tem nenhuma paradinha assim para dar uma respirada, para alongar um pouco? Não tem? Não tem, não. A prova é direto. Caiu na água, tem que ir até o fim. Sim. A gente só faz as hidratações a cada volta, mas é sem parar. Tu tem que tomar hidratação nadando mesmo, tentando perder o menor tempo possível. O técnico vai junto com os outros técnicos naquele barco da competição ou cada técnico tem a sua madeira? Nessas provas de 10 quilômetros, a hidratação ela é feita ou num pier ou com os técnicos juntos no mesmo barco. Já em provas, às vezes, maiores, eu não faço essas provas, mas de 32 quilômetros, 50 e poucos quilômetros, cada atleta tem o seu treinador com o seu barco acompanhando o tempo todo o atleta. Explica aí que tipo de hidratação. Normalmente é um carboidrato, o glicodry, que a gente chama, que a gente toma para conseguir ter energia para completar a prova e fazer. E também para se hidratar, né? Porque algumas vezes a prova é em água salgada, então a gente acaba perdendo muita água e é importante. O que te atraiu para sair das competições em piscina para ir para águas abertas? Eu sempre nadei as provas de fundo. Mas, na verdade, foi uma paixão à primeira vista. A primeira vez que eu nadei, eu gostei muito. Não era uma coisa que eu pensava assim em fazer, mas quando eu nadei pela primeira vez, eu gostei bastante de nadar. Na piscina tem uma técnica, tem uma tática. O teu forte, qual a prova que é na piscina? Na piscina eu nado os 800 e os 1.500, são as provas mais longas. E lá é uma técnica diferente? É diferente porque não tem marola, não tem nada, então tanto a técnica quanto a estratégia para nadar as provas da piscina são bem diferentes da maratona. E qual é o segredo para enfrentar essas marolinhas nessas maratonas em águas abertas? Porque o barco faz uma marolinha. Vai mais perto do barco, vai mais longe. O que se faz? Na verdade, o barco ele fica um pouco longe para não ter muita marola, mas tem a marola mesmo do mar, ou do lago, rio que a gente nada. Então, para lidar com isso aí é só na experiência mesmo e acostumando o estilo para nadar nessa condição. Ô Marina, eu estava falando antes com a Ana Paula sobre essa vida que vocês levam no alto rendimento, né? Tem que abrir mão de tudo, né? Foi uma escolha, bom, eu quero isso, eu vou atrás, eu quero ganhar. Qual é o objetivo maior? O objetivo maior, com certeza, é chegar numa Olimpíada, talvez mais para frente, 2024, e o máximo de competições internacionais representando a seleção brasileira. Eu acho que o que nos move mesmo é ter um objetivo lá na frente, mas também é importante que a gente faça objetivos próximos que são as coisas que nos levam a vir treinar aqui todo dia, porque às vezes o que a gente coloca muito para frente parece muito distante, então é bom sempre ter uns objetivos perto para ir nos dando motivação. Eu agora, a gente está indo para o Sul-Americano também com a Ana Paula, estou bem confiante, eu voltei agora do Sul-Americano de praia, onde junto com o Alexandre Finco, com mais outros 2 atletas, a gente conquistou a medalha de prata no revezamento. Eu fiquei muito feliz porque foi minha primeira competição absoluta, competindo com... Explica o que é competição absoluta. Competindo com todas as idades juntas. Eu só tinha competido competições internacionais de categoria, agora esse próximo Sul-Americano é de categoria. Então eu fiquei muito feliz com o resultado. E como é que é essa simbiose com o técnico, essa troca de informações com o técnico? Sabe por que isso aí? Porque eu brinco muito com eles, porque o técnico da natação nunca cai na água, né? Ele fica na borda ali. E ali, mas obviamente que ele tem que ficar ali, porque é dali que ele vê se se o braço está bem, se a batida da perna está ótima, né? E essa relação, como é que é? Vocês sentam,
né? E define o tipo de treinamento, ou tu vem aí, pô, tem que nadar 2 horas, aí tu vai e volta, vai e volta. Como é que é? Não, essa conversa com o técnico é muito importante na questão de planejamento, treinamento. E também o técnico, ele serve muito para nos impulsionar e nos fazer acreditar que a gente vai conseguir conquistar os nossos objetivos. E, na verdade, uma questão muito importante com o técnico é a questão da confiança. E eu confio 100% no meu técnico e ele confia no meu trabalho e eu confio no trabalho dele e é assim que a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Mas nos treinos aqui, tu chega cedo aqui, tu vai treinar, tem alguma orientação? Por exemplo, se tu chegar na academia ali, tu pega a tua fichinha, que nem tem mais a ficha hoje, né? Tudo no... Aí o professor que está ali diz, hoje tu vai fazer tantos exercícios aqui, tantos ali, tantos lá. No treino de 2 horas que vocês fazem, tem alguma orientação ou tu que decide como vai ser? Não, tem todo um treino que é montado pelo técnico, a gente chega, ele escreve o treino no quadro, nos explica como é que vão ser as séries, intensidades, o material que vai usar e todas essas coisas, e a gente tem que fazer aquilo ali que está planejado para a sessão. E daí ele vai pegando os tempos, vai corrigindo, vai fazendo ao longo do treino. E chega dias ali que não tem vontade de cair na água, né? Tava falando com a Ana Paula antes. Tem dias que realmente a gente fica muito cansado, porque a gente está sempre aqui no União, de manhã, de tarde, mas... Vive mais aqui, vocês atletas aqui que estão aqui, passaram vários aqui do basquete, da ginástica, de todo, vive mais aqui do que em casa. É verdade, mas são os dias difíceis que fazem a gente alcançar os nossos objetivos. Todo mundo consegue passar pelos dias fáceis. Agora é no dia que a gente está cansado, no dia que a gente não dormiu direito, o dia que talvez a gente não esteja com muita vontade, que a gente tem que dar aquele gazinho extra, porque é isso que faz a diferença. Tu estás viajando hoje, sábado, para o Chile também? Sim, sábado eu viajo para o Chile, vou nadar a prova de 10 quilômetros e o revezamento. Tá bom. Marina Amorim, nadadora do Grêmio Náutico União. São as feras, os talentos que o Grêmio Náutico União e os nossos clubes estão apresentando para o esporte gaúcho. Vamos fazer mais um intervalo, hein? Roda a vinheta e nós voltamos aqui da sede Moinhos. Tá certo, então, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte. Agora vai chegar maio. Vamos completar 29 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mais um programa itinerante, sede Moinhos, do Grêmio Náutico União. Vamos falar de judô feminino, com a Duda Eduarda Vaz. Não é prima, mas já vou dizer que é prima porque ela é campeã, vai estar no Japão, se Deus quiser, nos Jogos Olímpicos. Tudo bem, Duda? Oi, tudo bem? Boa tarde. Vamos falar um pouco aí sobre essa tua situação, assim, já de vez em quando na categoria adulta, mas não tem idade para isso ainda. Mas vamos iniciar lá. Como é que foi o teu início no judô? Eu comecei com 6 anos, atualmente tenho 17, então já faz bastante tempo nessa caminhada, por influência dos meus pais, porque meu pai e meu avô já praticavam judô. Aí, como já conhecia, já estava no meio, acabou que colocou eu e minhas irmãs no judô. E tu tentasse fazer algum outro esporte ou sempre foi judô? Não, sempre foi judô. O pai disse, olha, eu não fui campeão, mas essa guria vai ser campeã. Foi mais ou menos assim? Olha, eu acho que ele apostou em mim e nas minhas irmãs, né? Mas elas não deram certo, aí restou eu. Agora, como é que é a vida de uma menina de 17 anos, né? Não pode ir balada porque tem que treinar no outro dia, tem competição, tem viagem. Como é que tu analisa isso? É complicado, sim. Eu acho que é uma das partes mais complicadas, porque no mundo de hoje são muitas tentações, né? Internet, saída, balada, mas a gente tem que ter um objetivo de vida, né? O meu é ser atleta, então eu tenho que abrir mão de todas essas coisas que uma jovem normal da minha idade estaria fazendo. Não fica contrariada de vez em quando? Às vezes dá umas paranoia na cabeça, mas daí eu já logo vejo onde eu quero chegar, vejo o que eu já conquistei, então já volto pro lugar.
Vamos falar um pouco então das tuas conquistas. Quais as mais importantes? A primeira, se tu lembra da primeira conquista? A primeira mais importante foi Campeonato Brasileiro em 2013. Eu tinha 12 anos e eu fui campeã. E até hoje eu sou tricampeã pan-americana, tricampeã brasileira, fui medalhista nos Jogos Olímpicos da Juventude ano passado, tenho 7 medalhas em circuito europeu, sul-americano, são bastante, várias. Vamos falar um pouquinho dos Jogos da Juventude. Esses jogos foram onde? Em Buenos Aires. Foi a terceira edição. A primeira edição foi em Singapura, a segunda em Nanquim, na China, e a terceira agora em Buenos Aires. Agora, não tem a balada, não pode comer um X gostoso, mas tem as viagens, que além do intercâmbio esportivo, tem o intercâmbio cultural e o esporte te proporciona conhecer esses países todos. Sim, com certeza. Eu já viajei uns 20 países, eu acho, com o judô. Então, já conheci gente de todo mundo, todas as culturas, assim. A gente não sabe muito bem inglês, né, para conversar com as pessoas, mas a gente vai se virando, assim, vai aprendendo um pouquinho com cada um, fica uma experiência enorme. E aí vai conhecendo também qual a adversária que mais dificulta, qual o estilo, de que maneira que tu vai enfrentá-la. Tu consegue visualizar isso? Sim, sim, é porque a gente acaba rodando juntas, né? Tipo, as meninas são da minha idade, então quando eu mudo de categoria, elas mudam também. Então, tem meninas que eu luto desde 2013, assim, a gente vai evoluindo juntas, então a gente já se conhece, já somos amigas, tentamos conversar, assim, já tem uma proximidade maior. Vocês se falam pelas redes sociais, por exemplo, quando vocês não estão em competição? Sim, sim, Instagram, a gente se segue, curte uma outra. É bem legal essa parte, assim, a gente é adversário dentro do tatame, mas fora somos amigas. Já fosse a uns 20 países, mas a gente sabe, né, o sacrifício do atleta de alto rendimento que tu está chegando lá. Mas fosses em 20 países, mas é hotel, é ginásio, avião, aeroporto e às vezes um pouquinho para conhecer alguma coisa. Sim, sim, é bem isso, é bem pouquinho, mas é porque o motivo principal da nossa viagem é treinar e competir. Então a gente vai com esse foco, se sobra um tempinho a gente dá uma descontraída, mas se não é só aeroporto, hotel, treino, competição e deu. Tu sabe que eu conheço vários meninos da tua idade, meninas da tua idade, né, que chega num determinado momento, que é o ápice da carreira, tem que tomar uma decisão. O que tu pensa assim para o futuro no judô? Bom, eu não gosto de pensar muito assim a longo prazo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu posso me machucar, alguma coisa pode acontecer, mas nesse momento eu tenho o sonho de Olimpíadas, de ir para Olimpíadas e Está próxima já. eu acho que eu estaria assim pensando muito grande para essa próxima, porque a equipe já está praticamente definida. Mas o meu objetivo é 2024, Paris. Tu é da seleção brasileira sub-17, é isso? Sub-21. Sub-21? Mas Eu entrei no Sub-21 esse ano. É o meu primeiro ano na categoria, agora 2019, e eu já venci um campeonato, então eu estou liderando o ranking. como é que funciona assim a seleção comandada pela Confederação Brasileira de Judô? É muito diferente dos clubes, os treinamentos, as competições? É bem diferente, porque aqui no clube a gente treina tudo. Quando a gente está com a seleção, a gente treina os pontos principais. A gente, assim, se a gente está indo para um campeonato, a gente, na Europa, por exemplo, é um estilo de luta. Então, na concentração, a gente foca para esse estilo de luta que a gente vai enfrentar lá. A gente vai trabalhando por etapas, assim, conforme a especificidade do lugar que a gente vai. Quando tu falas assim, é por tipo de luta. Por exemplo, tem luta que tu tem que ter mais pegada com as mãos. Tem outra luta que talvez tu tenha que ter mais firmeza nas pernas. Funciona isso? Não é bem assim que funciona. Mas cada continente tem o seu tipo, digamos assim. O continente lá asiático é o
Japão, né? Enfim, o povo é muito técnico. Na Europa o povo é muito forte, então a gente tem que saber lidar um pouquinho com isso. A gente tem que trabalhar um pouquinho de cada especificidade para dar certo no final. E nessa confusão toda de viagens, hotéis, eu conheço várias que levam os livros, que levam os cadernos, mas nem abrem os livros nem os cadernos. Ficam na mala, que não dá tempo. É verdade? É verdade. Eu sou uma dessas que leva. Às vezes eu consigo. Eu prefiro estudar no avião, porque daí é um tempo que eu realmente não tenho nada para fazer, do que chegar. Tem um filmezinho ali. Tem... Ou eu durmo ou eu vejo filme, mas eu prefiro estudar no avião, que é um tempo mais vago realmente, do que no hotel, por exemplo. Porque daí quando a gente chega no hotel tem que treinar, daí tem que comer, aí arrumar as coisas. Então acaba que é um tempo que a gente não para, né? Só na hora de dormir. E aí quando vai dormir já tá podre de cansado. Então é difícil. Eu sou uma que levo sempre, mas é difícil eu conseguir fazer tudo. Nós começamos falando assim do teu início, com 6 anos, estás com 17 anos e conseguiste todos esses grandes resultados. Hoje, olhando para trás, tu senta com o pai e a mãe para conversar, qual é o papo? Na minha casa sempre judô. De antigamente, atualmente, futuro, sempre judô. Mas sobre os resultados, sobre esse teu sucesso de ter chegado onde chegasse, podendo evoluir muito mais. Sim, a gente sempre acaba relembrando, porque é muito bom, né? Ver, assim, todo o sacrifício, não só meu, mas dos meus pais também, da minha família. Aí tem aquela fita VHS lá, que nem existe mais, mas tá guardadinha lá, com as primeiras lutas, pequenininha. Tá tudo lá guardadinho, as fotinhos, faixa branca, faixa cinza, bem no início, assim. É muito legal essa recordação, né? Ou também as medalhas mais antigas. Na minha casa a gente tem um mural bem grande com todas as medalhas, então diariamente se a gente fica passando, fica vendo, relembrando, isso é muito legal. Eu gosto bastante. Quem é a fera do judô no Brasil hoje, feminino? É muito difícil de falar, porque como são várias categorias, todas as categorias têm alguém muito bom. Então, todas as mulheres que estão na seleção principais, elas são feras, cada uma em suas categorias. É muito difícil dizer uma só, porque todas, dentro da sua especificidade, são muito boas. Bom, aí tu viaja para a Alemanha, por exemplo, tem uma competição lá, tu já sai do Brasil sabendo quem tu vais enfrentar ou é no sorteio lá? Não, normalmente tem a lista dos inscritos, mas aí tu pode lutar com qualquer uma delas. Mas aí tu olha assim, essa aqui eu não quero pegar, essa não... Quem é que tu não quer pegar? Sempre tem assim, né? Tem essa que a gente já conhece que é mais forte, tem aquela que a gente não conhece. Aí antes da gente ir, a gente já sabe os inscritos. Mas um dia antes da luta, que daí sai o sorteio das chaves, que daí a gente sabe direitinho com quem vai enfrentar. Porque como são muitas meninas, às vezes a gente não quer lutar com uma e aí ela fica lá embaixo da chave e acaba que a gente nem se cruza. Bom, aí senta com o treinador ou com a treinadora e aí vem a estratégia para a luta, é isso? Isso. Aí depois das chaves já prontas, que daí a gente já sabe direitinho com quem vai cruzar, aí a gente já vai trabalhando a estratégia com cada um. Por que às vezes vocês lutam próxima e às vezes com o corpo longe só segurando o kimono? Bom, é realmente por questão de estratégia, assim, porque, por exemplo, como o pessoal da Europa é muito forte, se eu lutar muito próxima, muito colada, a chance dela, que a gente fala de rebocar, a chance dela rebocar é muito forte, muito grande essa chance por elas serem muito fortes. Então, às vezes a gente tem que lutar um pouco mais afastado, às vezes um pouco mais perto, ajustar em alguma parte. É bem complicado. Mas elas também do outro lado, vem aquela loirinha do Brasil lá. Eita, aquilo é chato. Ela tem uma pegada boa. Duda, sucesso. Eduarda Vaz. Não é prima, mas já é minha prima, porque ela, né, vai ser grandona, já é grandona, né? Vai ser maior ainda, então, prima. Sucesso para ti, tá bom? Obrigada. Tá bom. Bem, meus amigos, minhas amigas, estamos chegando ao final de mais um Encontro do Esporte. É o nosso encontro de todos os fins de semana, agora em maio, 29 anos no ar.
Hoje visitamos a sede Moinhos do Grêmio Náutico União para apresentar os novos talentos que estão surgindo no nosso esporte. Espero que vocês tenham gostado, hein? Um grande abraço a todos e até o próximo fim de semana.